Oi, minha gente. Bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl Prass e estou feliz de estar com vocês nesse webinário onde vamos ver padrões avançados de preço. Vamos esperar um pouco até que tenhamos mais participantes. Então, vou deixar vocês um momentinho. Ok, eu estou aqui, só vou compartilhar. Vamos ver aqui. Isso é a plataforma de trading, que é o MetaTrader 5, no qual tem todas as possibilidades para a gente ficar feitos uns maestros do MetaTrader. Vou compartilhar com vocês essa janela, um momentinho, vou pôr isso em branco, tá? E isso. Vamos share screen. Ok. E vamos dar o que são os avisos de risco, que é muito importante entender eles. Vou pôr outra vez aqui a câmera. E então, vamos lá, que é o aviso de risco. Estamos abrindo aqui a apresentação. Tá, então, temos o que é? Os padrões de reversão avançados, padrões de preço 3, isso é porque já temos visto padrões de preço em o que é webinários passados. Então, estamos avançados, vamos ver eles com muito mais profundidade. O aviso de risco. Nossos produtos são negociados com margem e possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Tem dois jeitos de aprender o trading, um bom e um ruim. O bom é com uma conta demo, até que você já tem testado com o backtesting a sua estratégia para passar ela real, ok? O jeito ruim é com dinheiro real que possivelmente custou a gente trabalho ganhar. Então, eu invito a gente a tomar a conta demo com o mesmo profissionalismo que um piloto comercial se treina em um simulador de voo. Esse é o seu treinamento. A conta demo é para se treinar, para experimentar. E eu aconselho a gente ter, aun quando você já tenha uma conta real, ter uma conta demo, porque na conta real você está pondo as estratégias que já estão testadas, mas na conta demo você está testando estratégias novas, indicadores novos, ferramentas robóticas, inteligência artificial. Meu nome é Carl Prass, eu estou transmitindo desde a cidade do México. Esse é um webinário principalmente para a gente de Portugal, que agora são as 7 da noite de Portugal, em Lisboa, e em São Paulo agora são as 4 da tarde. Então, para a gente que tenha a oportunidade de atender esse webinário, pode participar de jeito em tempo real, o qual é uma vantagem, porque qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tivesse, você pode perguntar no momento. Então, a conta demo é muito importante. Eu dou sempre o que são os 5 conselhos
de proteção e conservação do capital, onde a máxima do trading é o money preservation, a preservação do capital e dos rendimentos. Para isso, eu sempre dou o que eu chamo os 5 conselhos de proteção e conservação do dinheiro, onde é: pratique demo, use e gestione o stop loss, o que é a máxima perda. Baixe a alavancagem que dá o broker, 1 a 25, 1 a 30. Não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição como máximo, qual é uma aproximação conservadora. E quinto, não coloque muitas posições ao mesmo tempo, porque pode acontecer que nossas vidas demandam muito tempo, muitas coisas. E pode ser que você precise atender coisas do trabalho, da família, que não estavam planejadas. E então, você pode perder a capacidade de monitoreio das posições. Além de que já possam ter o que é o paro de perda, o que é a máxima perda e o máximo lucro. Não tem coisa mais triste que perder dinheiro porque você não teve a oportunidade de controlar e monitorear as suas posições. Então, precisa de treinamento, precisa entender o que estamos fazendo. Os principais traders, os milionários, como Warren Buffett, eles falam que não entram em nenhum negócio que não conhecem muito bem. Então, vocês têm a oportunidade de ver esse webinar em vivo, ou como ele é salvado, vocês podem ver ele a hora que quiser, no momento que quiser, e os diferentes webinários que eu tenho dado, que com esse já somam uns 70 webinários desde o ano passado. Então, isso é parte do treinamento. E além que eu possa estar dando o mesmo material, a apresentação sempre é diferente, a aproximação é diferente e sempre se pode entender algo novo. Então, isso é o que precisa o treinamento, tá? Esses produtos podem não ser adequados para toda a gente. E você deve garantir que entende os riscos envolvidos. A exceção de responsabilidade, todo o material apresentado aqui é um material estritamente educacional. Não são sugerências de trading, não são ideias, e a responsabilidade do trade sempre é da pessoa que coloca a posição, independentemente se faz isso de um jeito, vamos dizer, que tem um sinal, que tem uma ideia de trade, sempre tem que passar por seu análise, por seu análise técnico. Então, o Iron Forex e os instrutores não são responsáveis das posições que você coloca. E a redistribuição desse material está estritamente proibido porque tem direito de autor. Então, estamos falando que o sistema mais básico de trading é o price action, que você vai vela com vela e pode ser muito exitoso, pode ter muito sucesso com o price action. Tem traders muito bons que só fazem price action.
o price action pode ser mais fácil em gráficos de um dia, de uma semana, porque os castiçais japoneses são grandes, são fortes e dão uma informação bastante clara, geralmente. Mas, quando estamos falando de padrões, para que seja um padrão, tem que ter uns 40, 50 castiçais. E quando tem um grupo importante de castiçais, geralmente cabem dentro do que são os 5 grupos de padrões, o que pode ser uma tendência alça, tendência baixa, movimento lateral ou indefinido, padrão de reversão e padrão de continuidade. Por que é tão importante saber dos padrões de reversão? Porque se não entendemos isso, você pode ter posições longas que vão para cima em uma tendência que já reverteu e vai para baixo. Então, se você não usa um stop loss, a perda pode ser infinita, pode queimar a conta, pode ter um trade out, um margin call. O trading é baseado nos mercados que são o segundo lugar mais hostil da Terra. Depois de um campo de guerra real, os mercados não têm consideração. Você precisa saber isso e você precisa ter plano e estratégia para entrar nesse universo. Tem um dito que diz: Deus perdoa, mas o mercado não. E você deve entender que é o que o mercado está fazendo para ter uma vantagem sobre ele e acrescentar as suas possibilidades de lucro. Uma estratégia básica militar é não entrar em um conflito onde você não tenha uma vantagem 2-1, por lo menos 2-1. Isso está escrito no Sun Tzu, o livro da arte da guerra, que eu recomendo muito ele, porque ele pode ser usado no trading. Então, o reconhecimento de um padrão de reversão ajuda a gente a encontrar os melhores lugares para sair de uma posição, não para entrar, primeiro para sair, ok? E depois disso, para entrar, uma vez que a reversão ha sido confirmada. Então, vamos lá, vamos ver o que é um padrão de reversão. O preço está em uma tendência, entra em um movimento lateral e acontece que depois ele vai em sentido contrário. Qual é o rei dos padrões de reversão? Eu adoro como ele é chamado no Brasil, em Portugal, porque ele é chamado o oco, que é o ombro, cabeça, ombro. Os padrões de reversão podem ser reconhecidos de diferentes jeitos, mas eu sou dos traders que achamos que o oco, o ombro, cabeça, ombro, sempre aparece uma reversão, sempre está aí. Só que, às vezes, ele é mais claro e, às vezes, ele não é tão claro. Mas, aqui nesse gráfico, é muito fácil achar ele, porque só precisa isso. Então, você tem o ombro, cabeça, ombro. Isso é o oco. Eu vou ver que todo mundo esteja vendo isso, porque já aconteceu que eu estou apresentando a apresentação e a janela é outra, então a gente fica, olha, cara, eu não tenho visibilidade na sua janela. Então, o oco sempre está aí. E, antes que nada,
eu vou falar agora, como essa é uma classe mais avançada, do que vem sendo as 4 fases de fraqueza e reversão de uma tendência. Isso é muito importante porque ajuda a gente a saber quando entrar, quando sair e quando é tão importante de não fazer nada. Não? Quantas vezes não temos colocado uma posição, foi para perda, e então a gente diz, olha só, eu podia não ter feito nada e eu teria ainda esse dinheirinho que eu perdi. Não? Então, achar quais são os territórios, a área do gráfico, onde entrar, onde sair e onde não fazer nada é muito importante. Aqui nós temos uma tendência alça, que tem uma linha de tendência alça e que tem uma linha de retorno. Quando estamos falando de movimentos mais grandes, que têm uma maior quantidade de velas, o preço sempre vai em canal. Até uma vela é um canal. Vamos ver por quê. Se eu tenho uma vela, um castiçal de um dia, que é o preço, os movimentos do preço em 24 horas, esse é um canal onde você acha 6 velas de 4 horas, 24 velas de 1 hora, e todas respeitaram essa vela. Então, é um canal. Cada temporalidade fala o mesmo, só que a descrição é diferente. Uma descrição é uma vela sozinha, e outra descrição são um conjunto de velas, que pode ser 24, 48 no gráfico de 30 minutos, etc, etc. Para nós chegar a esse ponto dos padrões de reversão avançados, vamos nos lembrar qual é a definição de uma tendência alta. Altos mais altos, se você gosta de escrever, isso soa muito lógico, mas é muito importante. Altos mais altos, baixos mais altos, quebramento contínuo de topos, de resistências, de tetos. Isso é a definição da tendência alta. Quando nós estamos colocando linhas no gráfico que fazem que nós possamos entender melhor o que o preço está fazendo, é quando nós conectamos com a linha que se chama linhas de regressão linear, altos e baixos, para ter exatamente o que eu tenho agora nessa janela. Agora, o que é muito importante também tomar em conta são os 5 conselhos de uma tendência. Os 5 conselhos são: primeiro, a tendência é sua amiga. The trend is your friend, como se diz nos Estados Unidos. Isso o que quer dizer? Não é que seja sua amiga, é a direção que você vai colocar as posições. Então, em uma posição, em uma tendência alta, só vamos colocar posições em longo, para cima. Compramos barato para vender caro. E aproveitamos os kicks que fazem o preço na linha de tendência para comprar barato e vender caro. Segundo conselho, não vai em contra da tendência. É como que parte da primeira você não entendeu. Um amigo trader falava: olha, cara, nós podemos ser muito eficientes, nós podemos ir também aproveitar o retrocesso. Mas o retrocesso tem um problema, ou muitos diria eu. O primeiro é que para eu reconhecer um retrocesso, que é quando tem um topo, quando tem uma resistência, um teto, tem 2 jeitos para eu saber que tem um teto confirmado.
Uma é que eu tenha duas velas contrárias de bom tamanho que estão falando, olha aí, o preço fez um kick. A outra é o Fibonacci. Você precisa, por menos, um retrocesso do 25% do movimento anterior para você ter confirmação que você tem esse topo. Então, até que você já tenha a confirmação de que é um retrocesso, você tem que ir 25% em contra. Você coloca a posição em curto. Mas tem um problema, o broker, o Iron Forex, já cobrou a comissão. Então, até que você chegue a zero, tem que avançar em contra da corrente, como um salmão aí lutando. As probabilidades, 2 em contra 1 a favor, é um suicídio. Ainda você pode ganhar um pouquinho de dinheiro, raspar aí a linha de tendência. Mas tem um problema, que o preço pode fazer o kick de retorno, o kick de volta, muito agressivamente e muito rápido, com o qual você pode perder a pouca utilidade que você tivesse, você ainda não pode nem sair em zero, e mais provável que você vai perder dinheiro. Então, por isso é que, primeiro conselho, a tendência é sua amiga, coloque posição na direção da tendência. E uma tendência baixista, aqui tenho a linha de tendência, aqui tenho a linha de retorno, eu só coloco posições em curto, baixistas, vendo caro para recomprar barato, vendo caro para recomprar barato, vendo caro para recomprar barato. E um movimento lateral não faça nada, porque isso é um empate. As forças estão muito misturadas. Não tem caso tentar fazer algo. Se pode, tem livros até de como fazer trading em um mercado lateral, se pode. Mas precisa mais experiência. O terceiro conselho, a tendência é eterna. Se eu tenho tendência alta, isso pode ser eterno para cima, pode ser eterno para baixo. Mas esse conselho vai em duas partes, que vocês me pudessem dizer, oi, cara, se você acha uma tendência que é eterna, me diz para nós entrar e ficar milionários, porque isso é eterno, não, você só ganha. A tendência é eterna até que tem confirmação de reversão, até que tem confirmação de reversão. Então, isso é o que vamos ver agora, com os 4 faces de fraqueza e reversão de uma tendência para saber quando você tem confirmação de reversão. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pôr isso outra vez aqui limpo e vamos na seguinte. Padrões de reversão avançados, o oco, que é o ombro, cabeça a ombro, o triplo topo fundo, que também é um tipo de ombro, cabeça a ombro, dobro topo, que também é um tipo de ombro, cabeça a ombro, ponta V superior e inferior, que é um padrão de reversão muito agressivo, e a cúpula ou pire. Os padrões de reversão, um pré-requisito para qualquer padrão de reversão é a existência de uma tendência anterior. Os primeiros sinais de uma reversão de tendência iminente geralmente são a quebra de uma grande linha de tendência. Essa é a terceira fase de fraqueza de uma tendência que eu vou mostrar já já. Quanto maior o padrão, maior o movimento subsequente, porque é mais claro e o mercado está reagindo a esse movimento. Os padrões superiores são geralmente de curta duração e mais voláteis do que os inferiores. Os fundos normalmente têm faixas de preço menores e levam mais tempo para serem construídos. O volume geralmente é mais importante no lado positivo. Esse gráfico que tenho aqui, que é de um mercado, de um gráfico real, do euro, dólar neozelandês. Para eu falar que é o que está acontecendo aqui, eu coloco linhas para ter maior claridade
e o primeiro que eu coloco é uma linha, um suporte, um chão que me fala que o preço chegou até aí e está agora vendo para onde vai. O que eu posso colocar primeiro é uma linha de tendência. Aí eu poderia dizer, olha, aqui é o que temos aqui. O preço, nesse momento, é uma tendência alça ou é um movimento lateral? Bom, vamos ver qual dessas possibilidades é a certa. A tendência, quando é forte, quando é uma tendência importante, geralmente, isso muitas vezes leva a gente até a arrepiar o cabelo, ficar com pele de galinha, porque é muito exato, muitas vezes. A linha de tendência geralmente aponta o que é a esquina superior do gráfico. 45 graus é uma bom ângulo da tendência. E se eu tenho uma linha de tendência alça, então eu tenho também uma linha de retorno. E a linha de retorno é totalmente paralela à linha de tendência. É matematicamente exato. Que é o que acontece primeiro, se a linha ou o gráfico? Não se sabe, não é como o ovo e a galinha. Mas, uma vez que nós temos isso, começamos a ter maior informação do que está fazendo o preço. Por favor, se entrene usando a linha de tendência do MetaTrader para ir unindo, juntando os altos e baixos para saber que é o que o preço está fazendo, qual é o padrão, onde é que estamos nesse momento. Então, primeiro que temos é uma tendência alça, porque estou tendo altos mais altos, baixos mais altos, quebramento contínuo de tetos. Até que chega aqui. Uma vez que chega aqui, isso é geralmente uma característica da cabeça do oco. É uma violinada. É quando tem uma vela de reversão com uma perna comprida para cima. Que pode ser um sinal de entrada para uma posição em curto, agressiva. E por que agressiva? Porque você ainda não tem confirmação de reversão. Então, muitas coisas podem ainda acontecer. Então, uma linha de tendência dá uma grande vantagem para nós. Se eu coloco uma posição em longo por uma vela de reversão, verde como essa, eu coloco o stop loss aqui embaixo porque eu já tenho um plano. O plano é em longo, o plano é para cima, e eu passo o seguinte, é identificar qual é a sua zona de validação e qual é a sua zona de invalidação. Minha zona de invalidação é todo o que acontece por em cima desse último chão. E a zona de invalidação é se o preço quebra essa linha. Se vocês podem anotar, eu acho que isso é algo que aparece em todos os meus webinários. O stop loss sempre vai na zona de invalidação. É a saída de emergência. Olha, se o preço chega aí, acabou o plano alcista, porque já não tem um projeto alcista. Isso já acabou e possivelmente é um movimento lateral onde é melhor não fazer nada. Isso é como surf, é como ver a onda, se é uma onda boa ou se é melhor esperar. Isso é muito parecido, tá? Então, ao começar a posição, eu coloco o stop loss aqui embaixo. Mas no momento, e eu posso pôr ela também
tentativamente, como eu já estou vendo o movimento alça, eu já coloco uma linha de tendência alça em 45 graus, que possivelmente se vai confirmar no futuro. O mercado não é muito original. Vocês vão ver que os padrões se repetem uma e outra e outra e outra vez, um pouquinho diferente cada um, porque é como uma huella digital, é como tem uma certa particularidade, mas em geral o comportamento é muito similar, tá? Então isso dá vantagem para nós, com certeza. Se eu entrei na vela de reversão, com cada vela que vai aparecendo, eu troco a zona de invalidação, aproveitando uma linha de tendência que eu posso pôr tentativamente. O que aconteça por em cima dessa linha de tendência, muitas vezes podemos aproveitar uma meia móvel para identificar também a zona de validação da zona de invalidação. Então, isso me dá a vantagem de eu poder ir movendo o stop loss debaixo da linha de tendência. E o que eu ganho com isso? Tempo. Eu ganho a possibilidade de que, com cada vela que vai aparecendo, a minha possibilidade de perda vai diminuindo. Sim, eu acurtar a vida da posição, porque se eu ponho o stop loss alto demais, possivelmente se vai ativar e não vai haver lucro. Mas, subindo ele por o outro lado da linha de tendência, acontece algo mágico, porque você blinda a posição, você tira o risco do mercado com suas próprias mãos, fazendo que o stop loss seja igual ao preço de entrada. Então, você já não tem possibilidade de perda. Você já protegeu. O stop loss é um escudo, é uma proteção. Ok? É um jeito de se proteger. E o stop loss é uma das mais grandes vantagens do trading. É o que faz a diferença do gambling, da aposta, a um trading onde você se protege. Se você já não tem possibilidade de perda, porque já blindou a posição, você fez isso possível. Não foi o mercado, foi sua estratégia. E tem um dito que diz: o guerreiro que já não tem nada que perder é o que tem todas as possibilidades de ganhar. E aqui é certo. Não só isso. O preço vai avançando e você vai movendo o stop loss ainda mais para cima. A máxima perda e a máximo lucro são o mesmo, né? Só que um está por embaixo do preço e o outro está por em cima. Mas você pode ir movendo ele, protegendo o mínimo de lucro, com o qual você já fez que sua posição seja ganhadora. O campo celestial dos traders, o Charles Dow, Elliott, Wyckoff, etc., estão aplaudindo você, porque essa já é uma posição ganhadora. Só que o que está em jogo é se você vai ganhar mais ou vai ganhar menos, mas o que você ganha, tá? Quando é o melhor momento para sair de uma posição em longo? É aqui, na cabeça do oco. É quando faz a violinada. Quando faz a violinada, é um dos pontos mais altos nesse momento para você sair de uma posição em longo e você teve tudo isso de lucro. Então, isso fica bom e melhor e cada vez isso fica bom e cada vez melhor. Então, o melhor momento é a violinada, que é a primeira fase de fraqueza de uma tendência.
fez um alto mais alto, sem dúvida. Mas o volume tende a baixar. Os osciladores mostram divergências que não estão de acordo com o aumento do preço. Então, é o último intento desesperado do mercado por alcançar o ponto mais alto antes que retroceda. Por quê? Porque está vendo que já não tem mais compradores nesse ativo e está indo agora para o outro lado. Esse é o primeiro momento. A segunda fase de uma fraqueza é quando o preço baixa, topa com a linha de tendência, agora confirmando ela, e depois vai para cima e faz o que se chama um falho da oscilação. E por que esse é um falho da oscilação? Porque agora nós temos um alto mais baixo. Os 50% da sua definição de tendência alça se quebrou. Ficou fraca. Agora você já não tem um alto mais alto, você tem um alto mais baixo. E se nós quiséssemos que isso fosse uma tendência ainda forte, isso deveria estar aqui em cima, mas não chegou. Ficou fraco. Então, a cabeça do oco sempre vai ser aviolinada e o ombro direito sempre vai ser o falho da oscilação. E com isso você começa a reconhecer o que é o oco, que é o ombro, cabeça a ombro. Geralmente quebra, geralmente faz uma reversão. Quando nós temos um falho da oscilação, geralmente o preço vai com muita força sobre a linha de tendência e quebra ela. Com isso é o terceiro fase de fraqueza, já de reversão de uma tendência. Agora, quando o preço quebra, e se você gosta de escrever isso, quando a tendência se quebra, você já está em movimento lateral. Isso já é um movimento lateral, já não é tendência alça. Pode quebrar ainda o que é o teto, pode ainda retomar a tendência alça, mas nesse momento é um movimento lateral. Falávamos que se eu entro com uma posição alça, o melhor momento de saída é a violinada. Se eu não reconheci a violinada, o segundo melhor momento para eu sair é no falho da oscilação. Mas se eu não tenho reconhecido ela, mas eu tenho sido muito disciplinado movendo o stop loss aqui do outro lado da linha de tendência, no momento que o preço quebra a linha de tendência, pum, se ativa a máxima perda e eu saio com lucro. Não tanto, mas ainda ganhou. E para não ter que fazer gestão de frustração, você se pode perguntar, ganhei? Sim, olha, maravilha, fez dinheiro nos mercados, vamos buscar a seguinte oportunidade. Então, quebra a linha de tendência, você já saiu e você está no movimento lateral. Quando nós estamos no movimento lateral, esse é o ponto de you better do nothing. O Charles Dow disse, é garantia, com certeza, que o preço vai quebrar o canal, mas não sabemos nesse momento se vai quebrar ele para cima ou vai quebrar ele para baixo. As possibilidades apontam, depois do oco, que tem mais possibilidades que vai quebrar em sentido contrário para confirmar o padrão de reversão. Mas ainda não sabemos. Eu posso colocar uma posição agressiva para baixo, em curto, sim, mas você tem que ser o suficientemente congruente para dizer, olha, estou tomando uma posição agressiva, se o mercado dá a volta sentido contrário e eu saio com perda, eu assumo a perda, sem queixa, sem dizer nada.
Agora, se você gosta de fazer um trading um tanto mais conservador, que quer dizer com maior confirmação, então esperamos até nós ter a quarta fase de reversão de uma tendência, que é o quebramento do último chão. Por quê? Porque eu tinha um alto mais baixo, mas ainda eu tinha baixos mais altos. No momento que eu tenho um baixo mais baixo, a minha definição de tendência alta se quebrou por completo. E eu começo a ter o que se chama uma protolinha, um protocanal de tendência baixista, porque eu já começo a ter altos mais baixos, e esse daqui já é um baixo mais baixo. Então, esse canal pode trocar agora para baixo, 45 graus para baixo, onde eu posso colocar uma posição em curto. Pode ser depois da primeira violinada, muito agressivo, depois do falho da oscilação, agressivo ainda, e aqui, quando quebra o último chão, eu poderia esperar até que ele toque outra vez a linha de tendência para, se faz um kick, nesse momento entrar. Para quê? Olha, é que muita gente sabe como é que funcionam as posições em longo, que é comprar barato para vender caro, mas não sabe qual é a mecânica, o processo numa tendência baixa. E o que faz? Os botões para entrar em uma posição longa é compra. Em curto é venda. Então, como é que eu vou ganhar dinheiro se o preço baixa? Porque eu vou vender primeiro caro para depois recomprar barato. Eu vou vender primeiro caro para depois recomprar barato o ativo. Então, de volta aos 3 conselhos da tendência. Tendência sua amiga, não vai em contra da tendência, e a tendência é eterna até que se confirme a reversão. Em uma posição em longo, em uma tendência alcista, só colocamos posições em alça. Em uma tendência a baixa, só colocamos posições em curto. E em mercados laterais, não fazemos nada. Agora, se você tem visto esse webinário, não quer dizer que você já sabe tudo sobre os padrões avançados de reversão. Então, tem que estudar ele. A repetição é muito importante para que a informação passe do seu caderno para a sua mente, e de sua mente para seu ADN, para ser parte de sua, e você já saber reconhecer quando tem uma tendência alta, quando tem um padrão de reversão, quando tem uma tendência baixa. Porque a definição de uma tendência a baixa é exatamente igual que uma tendência a alta, mas ao revés. São altos mais baixos, baixos mais baixos, e quebramento contínuo de chãos, de suportes, de fundos. Se pode fazer dinheiro nas duas, esse reconhecimento é muito importante. E a técnica dos padrões é totalmente compatível com a técnica do price action. O que você vê com uma sequência de velas verdes, um gráfico de um dia, é uma tendência alta num padrão, num gráfico de uma hora. Está dizendo exatamente o mesmo, mas a descrição desse movimento é diferente. Até nós pensamos, olha, é que eu não posso fazer trading, um gráfico de um dia,
eu faço em 15 minutos porque o preço se move mais rápido. Não, senhor. O preço se move à mesma velocidade em todas as temporalidades. Não é que, olha, nos 15 minutos eu tenho o euro-dólar em 1,02 e quando eu vou para um dia eu tenho 1,07. Não, é exatamente o mesmo. O preço se move à mesma velocidade, só que a interpretação e a oscilação é diferente. E você pode aproveitar movimentos mais rápidos, mas mais inestáveis, ou movimentos que podem ser mais lentos, mas mais estáveis, mais confiáveis. Não tem um dito que diz a maior temporalidade e maior confiança dá ao padrão. É certo? Porque tem mais participantes que já fizeram a sua tarefa de colocar as linhas para entender que é o que o preço está fazendo e então estar preparado para o momento em que o mercado fale e diga quando tem um sinal de colocação, um sinal de fechamento. Eu vou mostrar como é que podemos fazer um backtesting na plataforma, no MetaTrader. Isso é importante porque geralmente esse backtesting é o que está falando de qual é o padrão que está levando-se a cabo no gráfico. Aqui temos um gráfico, uma hora no euro-dólar. Eu posso ver um padrão de reversão, que é o oco, ombro. Espera aí, eu quero escrever aqui isso em preto, vou pôr ele em branco. Tá. Aqui o ombro, cabeça, ombro. Tenho o último chão. Quando o preço quebra, por isso é que eu tenho essa vela gigantesca aqui, porque o mercado disse, olha, já tenho confirmação para eu ir em curto. Coloca a posição em curto. Posso eu ver aqui o processo de reversão que eu expliquei faz um momentinho? Com certeza. Eu vou pôr aqui as velas um pouquinho mais pequenas. Não está tão bom. Bom, aqui fica um pouquinho melhor, mas fica uma tendência à alça muito grande, com um retrocesso bastante lateral, ok? Vou pôr aqui linha de retorno. Então, aqui, eu vou colocar também o último chão. Espera aí. Com isso, eu vou colocar aqui. Então, aqui temos violinada, que é o ombro, cabeça, ombro. Eu vou colocar as linhas aqui rapidinho. Esse é o ombro, cabeça, ombro, e foi para baixo. Tenho a violinada, tenho o falho da oscilação. Imagina que eu tenho colocado duas coisas. Primeiramente, essa linha de tendência alça tentativamente desde o momento que o preço fez esse kick tão forte aqui. E número dois, que eu tenho movido o stop loss para o outro lado da linha de tendência. Disciplinadamente, aqui tenho a confirmação da linha de tendência, isso vai até aqui. Então, eu começo por colocar, isso é aqui o último chão, uma vez que faz o kick. Então, tenho a zona de validação e a zona de invalidação para baixo. Mas, como eu coloquei essa linha de tendência tentativamente, a minha zona de validação fica aqui embaixo e a zona de validação aqui em cima. Você vai ter uma tendência forte
quando o preço faz muito contato, um contato forte com a linha de retorno, ok? Isso é um sinal de uma tendência forte, também vai ficando fraca quando o preço vai provar o último chão para fazer o intento do ombro, cabeça, ombro. Então, momento de entrada é aqui, momento de saída aqui na violinada, no falho da oscilação, no quebramento da linha de tendência que você sai em automático porque o preço ativa o stop loss. E depois você tem o quarto, a confirmação da reversão da tendência quando ele quebra esse último chão. Então, aqui você tem as 4 faces de reversão da tendência à alça e onde começou essa tendência à baixa, onde se agora eu faço isso um pouquinho mais grande, vamos ter uma clara tendência baixa, agora com linha de tendência à baixa, linha de retorno, ok? E eu posso colocar as linhas de regressão linear para eu ver, agora eu tenho altos, mais baixos, baixos mais baixos, quebramento contínuo de chãos. Então, isso é muito importante, porque isso faz que nós estejamos... porque se não colocarmos essas linhas, sobretudo ao começo, é muito difícil reconhecer esses padrões. No quarto grupo, que são os padrões de reversão. Quinta-feira, eu vou estar dando esse mesmo webinário para a gente do Brasil, 7 da noite do Brasil, 10 da noite Portugal, para facilitar essa informação também a gente do Brasil. Próxima semana estarei falando do que são os padrões de continuidade avançados, que também são uma joia, porque facilitam e dão para a gente ferramentas de predição dos possíveis próximos movimentos do mercado, que são uma coisa, eu diria, maravilhosa. E se você combina isso com o que é o Fibonacci, fica ainda mais interessante. Tá? Então, voltando aqui à apresentação, vou pôr isso aqui e vamos continuar com essa apresentação. Deixa eu ver se estamos vendo mesmo, acho que sim. Ok, aqui está. Então, com isso, nós vimos quais são as características desse movimento, tá? O ombro, cabeça, ombro, telhado, tem que tomar em consideração que o volume também pode ser um indicador interessante. Deixa eu pôr essa linha em preto. Aqui tenho eu linha de tendência, linha de retorno, tá? Quando eu estou em uma tendência alça clara, que o preço está fazendo muito contato forte com a linha de retorno, o volume
vai para cima, quando o preço vai para cima, o volume vai para baixo, quando o preço vai para baixo. O mercado tem mais força alta, estão mais convencidos os compradores. Mas quando você tem a violinada que faz onde aparece a cabeça do oco, o volume vai para baixo. Então, é quando o mercado está fazendo esse movimento desesperado para pular o ponto mais alto para depois baixar. Porque o mercado não está convencido. Isso é que você pode ver com os osciladores ou com o volume. Isso é divergência. Aqui nós temos convergência do movimento com o oscilador, aqui você tem divergência. Você tem aqui a reversão com o violinada. As quatro faces sempre aparecem. O ordem pode se trocar. Pode quebrar a linha de tendência primeiro, depois fazer o falho da oscilação e ir para baixo, quebrando o último chão. E você aqui tem um ombro, cabeça a ombro, tá? Tem a violinada, o falho da oscilação, o quebramento da linha de tendência e o quebramento do último chão. E agora, você começa a ter, quando o preço está indo para cima, o volume está indo para baixo. E quando você tem um movimento para baixo, o volume vai para cima. Isso é convergência, que o preço está de acordo com os movimentos que está fazendo o preço. Então, isso precisa prática. Eu aconselho a gente dedicar meia hora, uma hora ao trade todos os dias. 95% de nosso tempo é estudo e é análise fundamental e análise técnica. 5% de nosso tempo é a colocação e monitoreio das posições. E você pode escolher a melhor temporalidade adequada a seu sistema de vida, que também é algo que já temos visto em webinários passados. Então, isso é o que temos com o que são os padrões avançados de reversão. É muito importante para a gente estudar e praticar. Como eu disse ao começo desse webinário, o meu nome é Carl Prass e vocês me podem achar no LinkedIn. Aqui foi um sinal demais. Carl Prass. E podemos estar em contato. Eu posso mandar material educacional para a gente e eu posso também estar avisando de próximos webinários aqui com a Iron Forex. Minha gente, eu gosto de deixar isso aqui para não encher a gente de informação e pratique com as quatro faces que vimos no dia de hoje, que vão fazendo que você fique ainda mais craque no trading, tá? Eu mando muitos saúdos, com muita saudade para toda a gente de fala portuguesa, nas suas belas cidades, nos seus belos países, e vemos muito pronto no próximo webinário, que é o dia depois da manhã, tá? Até loguinho. Tchau, tchau.